nós elevarmos o nosso pensamento a Deus, agradecendo imensamente a espiritualidade e agradecendo também todos os encarnados que aqui estão, que sempre estão em busca de um conhecimento maior. Que esse conhecimento seja sempre levado com amor e por amor. Que assim seja. Que assim seja. Assim seja. Sempre quando a gente já inicia com uma música para serenar o coração, as pessoas se conectarem com Deus dentro de si mesmas. Muitas vezes as pessoas não percebem que Deus está dentro de si, ao redor, em toda parte. Então se conectem com o Deus que habita dentro de cada coração. Sintam a sua presença. Procurem sentir a presença de Deus dentro de si. E no momento da música, cada um pode fechar o seu olho, fazer sua reflexão, sua oração particular e sentir, ouvir, sentir sua respiração, sentir seus batimentos cardíacos, perceber o ambiente, se está quente, se está frio, começar a notar, aguçar seus sentidos. Nossa, tá bom. Que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade. Sempre depois de uma canção,
eu leio uma poesia. Nós precisamos ouvir poesia para que o nosso coração comece a ficar mais brando. A arte como um todo, ela nos humaniza, ela nos deixa sensíveis. Quando nós conseguimos compreender o que um poeta diz, o que uma obra de arte fala, o que uma coisa criada pelos humanos nós conseguimos compreender a criação divina. Porque Deus disse: apreciai não só as coisas criadas por mim, mas as coisas criadas pelas minhas criaturas. É isso que nos diferencia. Muitas pessoas dizem assim: eu não gosto de poesia, mas aprenda a gostar. Porque a gente só vai gostar daquilo que aprende a gostar. Só gostamos de poesia quando nós ouvimos com certa frequência, senão ela vai ser só algo que você não vai apreciar. Hoje eu tinha escolhido eu vim com uma poesia pronta que falava sobre amor. Mas como sempre, no meio do caminho houve um desvio. E essa poesia hoje vai cair bem dentro daquilo que nós precisamos ouvir. De Fernando Pessoa, eu fiz um curso sobre educar pelo sensível, que fala sobre a educação através do amor. E lá ele falou sobre o poeta Fernando Pessoa. E eu lembrava de algumas poesias de Fernando Pessoa. Então fui lá, imprimi algumas e trouxe para, no decorrer desses dias, ler para vocês. Mas hoje a poesia que eu vou ler chama-se Não Sei Quantas Almas Eu Tenho, que diz assim: não sei quantas almas tem, cada momento mudei, continuamente me estranho, nunca me vi, nem me achei. De tanto ser, só tenho alma. Quem tem alma, não tem calma. Quem se vê, é só o que vê. Quem sente, não é quem é. Atento ao que eu sou e vejo, torno-me eles e não eu. Cada meu sonho ou desejo, é tudo que nasce e não meu. Sou minha própria paisagem. Eu assisto a minha passagem, diverso, móvel e só. Não sei sentir-me onde estou. Por isso, alheio, vou lendo como páginas meu ser. O que se segue, não prevendo, o que sou a esquecer. Noto a imagem que li, o que julguei, o que senti. Releio e digo: fui eu? Deus sabe. Por que eu escreveu? Fernando Pessoa. Eu acredito na poesia. Eu acredito na beleza das palavras. Eu acredito que palavras, elas têm cor, brilho. Então, quando elas estão numa poesia, elas brilham muito. Então, a gente tem que dividir as coisas mais preciosas, aquilo que a gente mais gosta. E eu amo poesia. Então, dividir com vocês hoje, nessas lives, a poesia, é como se eu estivesse dando um pedacinho de mim para vocês. Esse é uma parte da Eliane que eu gostaria que todos vocês aprendessem a gostar. A Eliane que gosta de poesia. E a poesia é interessante mesmo, porque ela fala com a própria alma. O que foi dito? A alma. E as pessoas muitas vezes não reconhecem a sua alma. Não enxergam, não olham para dentro de si. E a alma está dentro de cada ser, está mais além do que a percepção nossa. Vocês já viram as pessoas que gostam de meditar, os meditadores, que gostam de aprofundar-se horas e horas meditando? Essas pessoas que meditam, elas descobrem algo muito além dos seus próprios pensamentos, muito além do que elas são em pensamentos, sentimentos. Esses meditadores, quando começam a olhar para dentro, silenciar e acalmar os seus próprios pensamentos, eles descobrem
que naquele momento de paz e quietude, quando a mente para o barulho de fora e silencia dentro, Deus fala. Deus fala. E por isso eles passam horas e horas. Ali não há falta de atividade. Ali de fato é a realidade ocorrendo. Vocês já devem ter ouvido até, para poder retratar isso, a música do Raul Seixas chamada Guitar. E ele vai dizendo, eu sou a luz das estrelas, eu sou, e vai falando várias coisas. Eu sou aquilo. Da onde saiu isso? Da percepção da alma. A alma é o todo unificado. Já ouviram a expressão todos somos um? Nossa música favorita. É a alma. A alma unificada ao todo. Todos nós somos um. E assim como na canção do nosso irmão Raul Seixas, a pessoa começa a se perceber que é a luz das estrelas, que é a água, que é o vento, que é o fogo, que é a montanha, que é a terra, que é o animal, que é o seu coração batendo, que é a mosca da sopa. Mas esse nível de percepção de realidade chama-se cosmificação. Você percebe que é o próprio cosmos. E sabe o que acontece? Você descobre que o cosmos é amor. Você descobre a criação, o íntimo dela. E descobre que Deus é amor. Porque você vê amor dentro de si. Você não busca de fora, você sente de dentro. Você percebe o amor. Você vê um pássaro, você vê amor no pássaro. Você vê um gatinho andando, se lambendo, você vê amor no gatinho, você vê a atividade inteligente. O que antes era tão abstrato, você começa a ver sentido. Você vê uma flor, você vê dentro da flor, você vê a energia da flor, você sorri para uma flor. Porque você vê Deus e a sua atividade consciente e inteligente na natureza. É isso que nós viemos fazer aqui. Nós estamos matriculados num planeta chamado Terra. E todos aqui estão evoluindo, compreendendo a si mesmos, o seu potencial. Cada um aqui é uma alma milenária de milhões e milhões de anos, até adquirir consciência de si mesmo. Antes a nossa consciência era muito primitiva, assim como dos animais, mas nós agora, como uma consciência humana, no estágio evolutivo humano, nós já podemos fazer escolhas, escolher, pensar, raciocinar, conhecer a Deus e perceber o nosso potencial aqui. Só que não é muito fácil. Muitas vezes a gente se revolta, não compreende e usa mal o nosso poder de criação. Jesus, há 2000 anos, disse, vós sois deuses. E cada um aqui pode se considerar como um mini-deus pelo quantum de tempo que existe sua consciência até se tornar um ser humano. Do átomo ao arcanjo. Do átomo, agora estamos na nossa fase evolutiva como seres humanos. E vamos nos tornar um arcanjo. Muito além das formas. Muito além do que nós pensamos ser nós mesmos. Vamos nos ver em tudo. Vamos deslocar com a força do pensamento. Veremos que o mundo é mental e que nós teremos o conhecimento e a sabedoria para podermos fazer as escolhas acertadas. Porque muito palmilhamos, muito sofremos, muito sentimos dor e muito compreendemos que nós colhemos o que plantamos. Nós só compreenderemos isso com lógica, acertando, errando, sofrendo, sorrindo, sendo feliz, infeliz, colhendo os frutos, experimentando, é doce ou é amargo? Isto é saboroso ou não é? É assim que aprendemos.
Porque nada está errado, né? Nada na nossa existência está errado. Até quando nós erramos, acertamos. Porque se você não fizer o erro, como é que você vai entender o que é o caminho certo? Porque nós aprendemos quando estamos fazendo as coisas da maneira certa? Não. Quando é que o aprendizado verdadeiro acontece na nossa existência? Quando a gente erra, quando a gente escorrega, quando a gente tem que consertar as coisas que a gente fez. É assim que a gente aprende. Se fosse para fazer sempre as coisas certas, se nós fizéssemos sempre certo, nós não estaríamos aqui no planeta Terra. Nós já teríamos evoluído para se transformar em tudo isso que você acabou de falar. Só que é fácil esse caminho? Não é. Não é mesmo. Não é nada fácil esse caminho. Por quê? Primeiro, pelo nosso próprio princípio. Nós viemos acreditando numa existência totalmente diferente da que nós temos hoje. Ao longo de séculos, de milênios, nos ensinaram coisas equivocadas. E ao longo desse caminho, nós fomos nos perdendo. Porque com o passar do tempo, a própria humanidade, para que um homem pudesse dominar o outro, foram criando obstáculos. Verdades, dogmas que não existiam. E ao longo dessa caminhada, nós fomos vivenciando esses dogmas. E esquecemos da parte principal, que era essa comunicação com Deus, com a espiritualidade. Nós começamos a seguir as regras humanas e não a divina. Qual é a regra divina? Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a ti mesmo. Essa era a regra. Era só isso. Mas nós fomos quebrando as regras, fomos quebrando e fomos inventando as regras para que elas fossem quebradas. Porque a partir do momento que nós colocamos um cabeço, colocamos tudo dentro de um único curralzinho, todas as ovelhas elas seguiram a mesma coisa. E aí é fácil ser dominado. Uma das coisas mais interessantes que eu aprendi foi que a ignorância é o nosso maior inimigo. Nada é pior para nós do que a ignorância. Sermos ignorantes, não conhecermos as coisas, não nos questionarmos sobre o quê. Uma fé, ela não pode ser por si só uma fé. Ela tem que ser questionada, mas não estou falando das religiões, estou falando da sua fé. Por quê? Para quê? O que me leva a crer? Como eu cheguei nesta fé? De que forma eu penso sobre Deus? Porque nós vamos falar sobre hábito da oração diária. Mas muitas vezes uma fé equivocada nos leva à oração equivocada. Nós às vezes também rezamos de forma errada. Eu errei, não estou falando de orações prontas, estou dizendo da forma de orar. Por muitos anos, por 40 anos da minha existência, eu barganhei. Eu achava que oração era barganha. Que eu podia chegar diante de Deus e dizer: Deus, olha, eu faço isso para você e você me dá aquilo. Eu barganhei com Deus por 40 anos. Meu Deus, quantas barganhas eu fiz. Começa pelo primeiro exemplo, a maior barganha da minha existência que eu fiz com Deus foi quando meu filho, o Marcos, tinha 2 meses, estava numa UTI neonatal e eu estava lá com ele. Aí eu disse assim: Deus, olha, não me tira esse filho, me dá outro que eu crio os 2. Olha, vê se isso tem cabimento. Olha a minha ignorância há 30 anos atrás, 35 anos atrás, quando eu fiz essa oração. Olha que equívoco de oração. Olha que equívoco. Se isso era coisa de se dizer, se isso era coisa. O que eu devia ter dito naquela hora era: Senhor, eu entrego meu filho em tuas mãos, seja feita a tua vontade. Acolha meu filho, aqueça o coração. Mas eu, como mãe, resolvi fazer o quê? Barganha. Eu resolvi fazer. A minha oração foi: Senhor, me dá mais um que eu crio. E veio da Fernanda, né? Mas daí... Aí está o Fernando, que eu sempre digo que o Fernando veio por promessa. Foi uma barganha que eu fiz. Muitas vezes nós somos condicionados a isso. Sim, mas eu não... Hoje na sala de aula, as meninas lá fazendo atividade e a Kiara começou: Meu Deus do céu! Aí a Misha falou: Para, Kiara, para de chamar o santo nome em vão, porque quando você realmente precisar de Jesus, ele vai achar que tu não está precisando, porque você fica chamando ele o tempo todo para nada.
Aí quando você precisar, ele não vai te ouvir. Eu falei, tá, Michus, mas de onde você tirou isso? A minha avó me falou. Então, quer dizer, ela acha que se ela ficar toda hora dizendo, meu Deus, quando ela estiver em apuro, Deus não vai acreditar nela. Então, mas ela foi condicionada desde criança. Nós somos condicionadas desde criança a acreditar nesse tipo de coisa. Que Deus não vai olhar pra gente, que Deus não se importa se você não seguir um bom caminho. Nós somos condicionados desde pequenas. Porque nós... Você disse que fez barganha quando estava casada. Mentira. Você fez barganha de novinha. Deus me ajuda a tirar 10 na prova. Que daí eu obedeço sempre. Tu fazia barganha assim. Eu fazia também. Você fazia barganha mesmo. Me ajuda a tirar 10, senão a mãe mata nós. Cara, a gente fazia de novo. Fazia. Olha para você ver a barganha. Nós rezamos 1000 Ave Maria barganhando com Deus. Sim. Porque disseram que se a gente... absurda. Se disseram quando nós tínhamos, eu tinha 10 anos e a Silvana tinha 8. Qual foi o padre que nos ensinou? Não lembro. O Padre Lino nos ensinou que se no dia de ação de graças a gente rezasse 1000 Ave Marias, Deus nos concederia 3 desejos. Sentamos eu e a Silvana no bercinho da nossa irmã. 2 horas depois. Rezamos. Com o palitinho, uma caixa de fósforo, contando cada terço que a gente rezava. Ela fez um palito de fósforo. E aí nós fizemos o cálculo de quantos terços nós precisávamos fazer. Então nós rezávamos, eu e ela rezamos 1000 Ave Maria. Nós duas juntas rezamos 2000 Ave Marias. Lógico que os meus pedidos foram muito cabíveis, totalmente racional para uma criança de 10 anos. Primeiro eu pedi para ter um filho gêmeos, onde é que eu estava com a cabeça? Segundo, eu queria andar de navio. E terceiro, salvar minha alma. Ah, Senhor da misericórdia. Olha só, gente. Tanta Ave Maria para uma coisa tão desnecessária. Mas você vê, como a gente equivoca-se na hora de rezar. Como a gente faz. Como orar para a gente é uma coisa que a gente realmente aprende só depois com o tempo. Porque eu não sabia orar. Eu achava que eu precisava de muita força para orar, porque quando eu rezava um Pai Nosso com muita força, que chegava a ser físico a minha força, que eu deduzia ser fé. Até que o meu mentor me explicou que a oração, ela não pode ser física, porque o físico é pesado, daí a gente vai para baixo. Tem que ser leve, porque daí ela vai para cima. Ou seja, eu não preciso pôr peso, eu não preciso, Senhor, Ave Maria, cheia de graça, com aquela força que chegava a tremer. Eu preciso apenas dizer, Senhor, aqui estou. Se puderes me ouvir, e eu sei que podes, gostaria muito, e pede, com toda a fé, com toda a leveza. Você não precisa usar força. E eu aprendi isso, que oração não precisa de força, ela precisa de leveza, para que ela suba mais alto. Engraçadinho, né? Isso é uma metáfora, né? Ela não sobe assim, mas... É verdade, né? Mas quanto mais leve, mais alto. Boa. Vai pesar, mais desce. Então, essas formas de você orar, eu acho que a oração mais... a vez em que eu percebi que a minha oração foi plena, foi a primeira vez em que eu percebi o que era orar, de verdade. Foi em 2004, quando na minha segunda cirurgia, que eu estava recolocando a minha bolsa de colostomia, eu estava na mesa e eu passei por um momento difícil, era a segunda vez, eu já estava muito dolorida, eu estava muito fraca, física e espiritualmente falando. Eu estava muito fraca. Quando eu saí da anestesia, eu estava com muitas dores. As dores estavam insuportáveis. Estava muito forte. Porque era em menos de 30 dias eu estava na segunda cirurgia da grandiosidade que tinha sido, retirado mais um pedaço do intestino, então eu estava muito debilitada. E aí naquele momento, eu pensei do fundo do meu coração. Eu disse, Senhor, eu tenho que passar, não tem? Eu tenho que sentir dor, não tem? Tu me colocasses aqui, tu sabes, eu me coloquei aqui, porque daí eu já estava iniciando no espiritismo, mas não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje.
Aí eu disse, Senhor, tu sabes o que é melhor para mim. Então, eu vi. Eu não me mexi porque eu estava anestesiada, mas eu tive a sensação de erguer as mãos. No meu pensamento, eu tinha colocado a mão para cima. Quando eu estava deitada naquela maca, eu senti um calor percorrendo o meu corpo, igualzinho os passos que o Vomir dá. Passando pelo meu corpo inteirinho, eu senti. E conforme ia passando aquela energia, eu senti minha dor aliviando, minha dor aliviando, minha dor aliviando. De repente, passou. Eu fiquei 15 dias no hospital depois desse dia. 15 dias no hospital. Eu não precisei pedir nenhuma vez remédio para dor. Porque eu acho que foi a sinceridade. Foi a verdadeira oração. Eu não falei muito. Eu só disse, então tá, Senhor, eis-me aqui. Eu só me entreguei. Eu acho que foi a entrega, a melhor oração que eu fiz. Mais do que as minhas Ave Maria que eu rezei, que até hoje eu não andei de navio ainda. A entrega. Estar pleno. Você entender que Deus faz as coisas justas. Que não existe injustiça. Que mesmo nos momentos de dor e sofrimento, com as percas dos nossos entes queridos, mesmo quando a gente está com uma tristeza tão profunda em que acredita que não exista solução, Ele estará sempre conosco. Ele está, porque Ele mora, Ele habita. Nós somos parte desse Deus. Se nós não confiarmos nele, se nós não entendermos o que Ele tem para nos dizer, nós não vamos saber orar. E orar não é força, é leveza. Durante esses anos todos de passividades nessa casa, o maior exemplo, o que mais está aqui, o Alisson, que é dialogador, a Silvana, que dialoga também, todos. Qual é o momento em que eles conseguem sair das zonas umbralinas? No momento em que eles dobram o joelho e com o coração mais limpo e puro, eles dizem, Senhor, eu errei, me perdoa. Quando você pede perdão. Mas nós não podemos pedir perdão se a gente não entende que errou. Por isso que nós temos que conhecer a nossa alma. Se eu não conheço a minha alma, se eu não sei que eu errei, como é que eu posso pedir perdão? Como é que eu vou compreender o que eu preciso modificar em mim, se eu não entender o que eu preciso modificar em mim? Se eu não compreender o que está dentro do meu coração? Porque nós temos aqui sentimentos que muitas vezes estão escondidos, que a gente pensa que a gente não tem. Tem rancores, tem medos, tem remorsos, tem sentimentos de dor, mágoas, tristezas, que às vezes nós colocamos um pano quente em cima para fingir que eles não existem. Mas na primeira ventania, ele explode. Sem o autoconhecimento. Sem você olhar para dentro da sua alma e dizer assim, olha só. Reler você mesmo e se perguntar, quem fui eu? Quem sou eu? O que eu serei? Porque o que eu fui e o que eu sou vai determinar o que eu serei amanhã. As minhas ações de hoje estão todas sendo plantadas. Você quer saber como é que vai ser a sua próxima encarnação? Eu sei como é que vai ser a minha. Eu olho para trás e sei exatamente como vai ser a minha encarnação. Ave Maria, porque tem muitos perrengues, muitas coisas aqui atrás que eu ainda preciso corrigir. Não é pouco não, gente. Não é pouco não. Mas nós podemos dar um passo de cada vez. E Deus é tão soberano, é tão maravilhoso, tão infinito na sua bondade, que Ele nos diz isso. E se você começar a apreciar a beleza interior, você consegue se aproximar mais de Deus. A leveza do nosso coração, da nossa alma, das coisas simples. Quando nós fizemos uma coisa que eu já falei várias vezes aqui, quando nós começamos a apreciar as coisas, quando a gente começa a... fugiu a palavra agora. Contemplar. Contemplar.
contemplar, a contemplação das palavras, para que eu possa aprender a entender as palavras que vêm para mim. Eu preciso aprender. Se eu conheço a poesia, se eu entendo o que uma poesia quer dizer, significa que eu já estou entendendo as palavras além daquilo que está escrito. Se eu consigo sentir a alma do sujeito que escreveu, se eu consigo sentir Fernando Pessoa quando ele escreve uma poesia, eu consigo entender o ser humano que está aqui por trás. Então, se eu consigo entender esse ser humano, eu vou ter mais estabilidade para entender a mim enquanto ser humano. Então, eu preciso disso para entender a oração. E aí sim, na contemplação minha enquanto humano, eu vou conseguir chegar à oração, onde nós vamos agora, né? Esse é o livro que a gente faz toda semana, é As Forças do Bem. Ele foi feito pelo médium Diamantino Coelho Fernandes, foi ditado pelo apóstolo Tomé, e é um ótimo livro, ele é gratuito na internet, tem no site Nova Ordem de Jesus, quem quiser procure no Google. É um ótimo livro porque você começa, é uma jornada de esclarecimento sobre o que somos, o que estamos fazendo aqui, para onde nós vamos. E é o que realmente importa na vida, é o que somos, o que estamos fazendo na Terra e para onde que a gente vai depois que sair do nosso corpo físico. E assim você se esclarece. E com esclarecimento você se ilumina. Porque você tem conhecimento a respeito do seu propósito na vida. Do que você está fazendo aqui. E assim você começa a ver mais beleza, ver vida. E não perde o gosto de viver, de existir, de ser útil, de amar e seguir os conselhos do Mestre. Nós estamos no capítulo 14, é o hábito da oração diária. O bendito hábito, o maravilhoso hábito, feliz daquele que tem o hábito de rezar todos os dias, de conversar com Deus. Muito mais do que falar de Deus, é falar com Deus, você e Ele. Olá, Deus, ser seu amigo. Eu sei que eu posso confiar em você. Conversar como se conversa diariamente, como uma pessoa da mais alta confiança. Abrir os seus problemas, as suas angústias, os seus medos. Abrir tudo aquilo como um melhor amigo, como uma pessoa de máxima confiança e que está ali, ouvindo atentamente, porque Ele está em toda a parte. Ele é a suprema inteligência, é inalcançável. É a fonte, a única fonte de todos os universos e dos superuniversos. Existem milhões e milhões de universos e existem superuniversos. Então imagine o tamanho da criação se aqui estamos somente num sistema planetário de um pedacinho, um mínimo, ao olho da galáxia que compõe a nossa Via Láctea. O que nós somos? A gente pode parecer que é tão pequeno, mas a gente tem um potencial de se tornar tão grande, ao ponto de ser os dirigentes e criadores das galáxias e das consciências. Isso é para que cada um aqui tenha ideia do que é, por dentro, da sua responsabilidade, do que irá se tornar futuramente, do quanto deve galgar e ver que a felicidade não se baseia em vícios e ignorância terrena, que se baseia no amor, que se baseia na fraternidade, em ver o mundo da forma com que Deus o enxerga e na forma com que o Mestre nos ensinou, vendo todos como uma família, respeitando a natureza, respeitando os seres vivos, respeitando o planeta, respeitando o direito dos outros, sendo bom, honesto, justo, verdadeiro, seguindo os princípios cristãos daquele que ama a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. O hábito da oração diária, o irmão Tomé diz o seguinte: o infinito amor do Divino Mestre pelos seus irmãos terrenos tem sido ininterruptamente demonstrado durante milênios decorridos por um sem número de enviados a este pequeno mundo de Deus. Ele próprio aceitou o duro sacrifício de tomar um corpo de carne para pessoalmente falar aos homens e mulheres da terra.
E todos sabemos o que resultou desse sacrifício feito precisamente há 2000 anos. Não foi a palavra do Senhor recebida com a merecida atenção pelos homens de então, que preferiram até crucificar o divino mensageiro, tomado e julgado como um impostor e revolucionário perigoso para a paz e tranquilidade das populações da época. Sua doutrina de amor e perdão não mereceu maiores atenções dos potentados do momento, que cuidavam mais dos seus interesses de casta do que mesmo do bem-estar social dos seus semelhantes. Imagine a situação. O próprio Cristo, aquele que criou o planeta Terra, um presente de Deus dado ao Cristo, um ser desta estirpe, desceu à Terra por amor, por ver o desvio humano, por ver que autogratificação e amor próprio, digamos assim, sem se importar com os demais, era o que imperava na Terra. Sem a vinda do Cristo, provavelmente este mundo estaria em um mundo de perversões tão gigantesco que nem compreenderíamos o que é hoje se ele não tivesse vindo à Terra. Somente a sua energia encarnado, quando veio à Terra, já dissipou a maldade incompreensivelmente ao nosso nível humano o que ocorreu na Terra 2000 anos atrás. Mas o coração duro dos seres humanos naquela época também não entendeu, não viram quem ele era, um anjo dentro de um corpo de carne, compreendendo tudo a humanidade, compreendendo a níveis que é impossível de concebermos hoje o seu nível de compreensão e de amor também. Amar os inimigos. Quando estava sucumbindo, as pessoas agredindo, escarnecendo, todos deixaram, e a sublimidade dele diz o seguinte: Pai, perdoa-lhes, pois eles não sabem o que fazem. E exatamente é isso mesmo. Não sabiam o que faziam e merecem o perdão, porque a ignorância é maldade. Quanto mais ignorante a pessoa é, mais mal faz. E se hoje ele viesse, acha que seria diferente? A humanidade trataria Jesus diferente? Se ele viesse com as pregações que ele veio há 2000 anos atrás, nós estaríamos entendendo Jesus? Nós iríamos entender o seu recado de amor para o próximo? Ou nós faríamos a mesma coisa? Ou ele seria considerado um perigo para a humanidade? Capaz de tratarem ele como uma farsa. Como nós trataríamos Jesus se ele viesse hoje? Como você trataria? Primeiro, nós teríamos um grande problema. Ao longo de 2000 anos de história, nós tivemos equívocos nas suas palavras. As suas palavras foram distorcidas ou interpretadas de forma equivocada. E ao longo desses 2000 anos, essas palavras equivocadas nos deixaram com pensamentos equivocados. Nós estamos de verdade preparados para entender, para orar para esse Jesus e entender realmente que Jesus nós estamos orando? Porque primeiro, para a tua oração, você tem que saber, tá? Quem é o Jesus que eu acredito? Que tipo de Jesus? É o Jesus que vai me libertar, que vai fazer tudo por mim? Que vai lavar com seu sangue os meus pecados? Que Jesus eu acredito? Eu tenho que saber no que eu estou acreditando. Aí vem a fé, mas não a fé cega. É ver Jesus de forma com que ele é constituído. Da luminosidade, da luz que ele tem, que ele é, porém, sem usá-lo como muleta para justificar todas as coisas. Jesus me perdoou e ponto final. Não sou mais pecador. Jesus fez por mim. Jesus deu para mim. É esse Jesus que nós temos que crer? Se nós vamos fazer uma oração, porque aqui nós estamos falando de oração, nós temos que primeiro ter ciência do para quem nós estamos orando e por que nós estamos orando. Porque só podemos
ter ciência se a nossa oração é boa ou não, se a fé é verdadeira ou não, se nós conhecemos as razões da nossa fé. É lógico, eu como mãe que fiz aquela barganha, eu rezei, a minha fé era, o único desejo meu como mãe, era a sobrevivência do meu filho. Então, naquele momento, era o que eu conhecia, era o que estava dentro do meu campo de conhecimento, era o que eu podia fazer pelo meu filho. Era o que eu entendia que estava certo. Mas hoje, eu tenho outro conhecimento disso. Então, eu tenho que entender, então eu tenho que ampliar o meu horizonte, abrir os meus olhos e dizer, tá, ok? Então eu tenho que pensar. Começa por aí. Se você quer entender a sua própria oração e saber se ela está mesmo sendo verdadeira, analise o tamanho da força que você coloca. E realmente, para quem você está fazendo essa oração? E o que você está orando? O que você quer? A minha vontade? Ou o que eu preciso? O que é melhor para mim? O que é necessário? Para mim, naquele momento, era a minha vontade de mãe ver meu filho sair daquela UTI. Era só o que eu queria, que ele saísse da UTI. É o que toda mãe quer quando vê o filho em apuro. Então, saber fazer a oração, entender o que o Alisson estava dizendo, conhecer esse Jesus, tá, mas que Jesus você ama? Eu vou pular um pouco para frente desse capítulo, porque eu gostaria de finalizar com o que ele diz. Não é mister, um pouquinho para frente do capítulo. Pode puxar. Porque aqui informa bem claro, para que a gente compreenda o que é a oração. O que é essa conexão com Deus. Por que se reza? Por que motivo que eu vou tirar 20, 30 minutos do meu tempo, dos meus afazeres, para elevar o meu pensamento a Deus, ao Senhor Jesus? O que isso significa? O que é isso? O que é rezar? O que é ter esse hábito? O que vai acontecer se eu tiver esse hábito? Isso são perguntas altamente pertinentes para quem vai querer saber o porquê é que vai rezar. E o irmão Tomé diz o seguinte aqui: é mister esclarecer que o hábito da oração diária não deve ser entendido como um meio de agradar a Jesus, porque nosso Senhor não necessita dessa oração. Ele não necessita da nossa oração. Esse hábito tem a finalidade precípua de um indivíduo que o pratica proteger-se a si mesmo contra as terríveis vibrações do mal e poder construir e manter sua própria felicidade. Viram qual é o objetivo? Não é nada que seja para ele. Senhor Jesus, eu vou rezar para você agora. Não. Quem precisa da oração somos nós. Ele já está numa envergadura altíssima. Ele não necessita da nossa oração. Quem necessita da oração somos nós. E para que a gente precisa? Para se proteger das vibrações do mal, que estão por toda parte. Estamos mergulhados nas vibrações. Como é que vocês veem o povo? Vive em paz com seus irmãos? O que pensam uns dos outros? A gente é mergulhado em um planeta onde beira o egoísmo e o orgulho, a prepotência, a arrogância, ciúme, inveja. São as paixões dos seres humanos aqui. E o único meio de a gente se proteger, meus irmãos, é através da oração, pedindo luzes e proteção ao Senhor Jesus. Aí sim, eu não estou pedindo proteção a Ele, eu estou pedindo proteção a mim. E ele segue: este esclarecimento torna-se necessário em face de certos ensinamentos desde muito divulgados na Terra, de que é preciso orar para agradar a Deus. Que eu preciso orar porque eu vou agradar a Deus. Esse é o conhecimento que se passa na Terra. Não, meus irmãos. Para Deus, como para nosso Senhor, é indiferente que o filho ore ou não nesse sentido. Para Ele. Desse ato nem Deus, nem Jesus lucram, seja o que for. O filho que ora, esse sim, é o que se beneficia dos eflúvios que atrai sobre si mesmo.
eliminando do seu campo magnético os miasmas, larvas mentais e outros detritos que o possam prejudicar em sua vida e sua felicidade. Assim, desejo repetir uma vez mais: quem ora a Deus e a Jesus está orando para si mesmo. Assim como aquele que faz a sua refeição alimenta-se a si próprio, não a Deus, que não toma conhecimento desse ato. E isto é uma verdade incontestável. Então é a mesma coisa daquele que se alimenta. Quando tem o seu almoço, quem vai se alimentar? Somos nós que vamos nos alimentar do prato de comida do almoço. Da mesma forma, a oração é o meu prato de refeição espiritual. É o que vai me libertar de miasmas, de vibrações malignas do meu campo. O que é o campo? É a aura. É o que eu sou em espírito. É o que vai ficar quando o meu corpo desencarnar. Sai do corpo seu espírito. Simplesmente é isso. Você entrou no corpo e você sai. E é isso que fica. Então, cada vez que você reza e faz por si mesmo, pedindo a luz celestial para que esclareça, lhe ilumine com toda a força do coração, como a irmã Eliane descreveu: Pai, segura na minha mão e vamos, que daí eu vou. Eu vou ter que suportar a dor, então eu vou suportar. Mas então eu me entrego verdadeiramente de corpo e alma. É essa oração, quando você sente ela e faz com que você alimente-se de luz e pede luz por seu espírito e pelo espírito daquele que você destina a oração, pela sua família, seu filho, sua filha, sua esposa, sua mãe, seu pai, o ente querido que está doente, aqueles que estão nos hospitais, os irmãos que estão nos presídios, porque são irmãos. Não odeiem a ninguém. Todos estamos em um estado de ignorância, ou menor ou maior. Mas todos somos filhos de Deus e irmãos em aprendizado no planeta Terra. Então aquele que odeia só atrai maldade para si mesmo e para o próximo também. E vai responder pelo mal que está destinando ao irmão. Portanto, como disse no início, nós, como o Mestre disse, somos deuses. Então que a gente canalize o nosso poder que nós possuímos de criação em bons atos, bons pensamentos pelos demais, desejando o bem, o amor, a fraternidade, a uma só família. Assim estaremos beneficiando a nós mesmos, porque tudo que a gente envia volta. Tudo que nós plantamos, colhemos. O que eu envio ao demais volta a mim. Então por isso que é tão importante a gente conhecer-se. Quem sou eu verdadeiramente? Isso se responde você fiscalizando seus pensamentos diariamente. Passou um irmão que se veste diferente do que você costuma ver. O que você sentiu? Passou um irmão com um estado físico diferente. O que você sentiu ao vê-lo? É isso que você está emanando ao mundo. Você viu o seu vizinho se dar bem. O que você sentiu de ver o seu vizinho se dando bem? Qual foi o sentimento? Você abençoou ou você sentiu inveja? Qual é o sentimento que você está emanando? Você é orgulhoso e só a sua verdade é o que prepondera, ou você percebe que todos têm suas verdades do seu ponto de vista da sua vida? É isso que a gente tem que começar a enxergar em nós mesmos. Eu minto? Eu falo a verdade? Eu sou honesto? Eu sou honesto como eu gostaria que os outros fossem honestos comigo? Eu não pratico pequenos atos de corrupção? Será que eu não tiro de ninguém? É esse tipo de coisa que nós temos que fiscalizar em nós, porque nós, fazendo coisas que não queremos que façam a nós, nós estaremos criando um mundo onde nós viveremos melhor. Tanto nós quanto nossos irmãos. E o céu descerá à terra, porque será um mundo celestial, porque as pessoas serão assim, confiantes, confiáveis, amáveis, uma só família. É o que estamos destinados a ser. O planeta será assim. Agora, cada um pode optar quando vai ser. Agora ou daqui a 1000 anos, 2000, 10.000. Para Deus não importa, porque Deus, Ele não tem
prazo, não tem tempo, é indefinido. Se a gente não se adaptar na Terra, a gente vai para outros planetas. E assim segue a nossa existência. Mas para a nossa felicidade, o alimento nosso de cada dia espiritual, isso vale. Porque se alimentar bem, todos gostam. Então que cada um se alimente do seu alimento espiritual diário, com o hábito da oração para si mesmo, alimentando-se de Deus diariamente e confiando nele, porque é um Deus de amor e não de vingança. Esse Deus punitivo é visão humana, é visão retrógrada, passada, acabou. Agora é a visão cósmica de Deus, um Deus de amor, de fraternidade, que cria, que mantém, que sustenta, que está presente, que você não precisa de intermediário nenhum. Você não precisa falar com ninguém para falar com Deus. É você e Ele, diretamente. Não precisa ter mais ninguém. É você e Ele. Por isso é tão importante o hábito da oração diária. Muito obrigado aos irmãos que estiveram na live. Agradeço cada um que esteve, ouviu, que possa ter tomado muito proveito do que foi dito. E nesse momento do passe também possa pedir ao seu mentor e a Deus pelo seu alimento espiritual, para que a luz seja derramada, para que os miasmas e todas as forças malignas que imperam, que vivem ainda no mundo, possam se extirpar, se sutilizar, se reequilibrar o ambiente e a paz reine no lar. Só um pouquinho antes de encerrar, um dos nossos pessoal fez a seguinte pergunta: o que seria orar errado? Porque, querendo ou não, toda oração é válida e o que conta é a intenção ou não. Como o nosso tempo encerrou hoje, na semana que vem nós vamos continuar o assunto oração. A gente vai falar sobre o que é orar errado, se é que existe isso. Então nós vamos conversar e falar na próxima, só para esclarecer, para não deixar no ar, tá bom? Pessoal da live, semana que vem a gente responde essa questão. Isso, muito obrigado.